Bom dia, gente. Vamos iniciar uma nova aula hoje, dando continuidade ao assunto que a gente está falando sobre crescimento, taxas populacionais, as relações ecológicas de modo geral. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença também entre habitat e nicho ecológico e os tipos de relação ecológica que existem entre os diferentes indivíduos. Primeiro, a gente precisa entender uma diferença entre habitat e nicho ecológico. Quando eu falo de habitat, eu falo como se fosse a sua casa. Então, a sua casa é o seu habitat. No caso de macacos, ele tem um habitat na região de árvores altas, no caso de peixe, o habitat dele é a água. Então, a definição que constitui habitat é simplesmente o local em que aquele indivíduo vive. Como está falando aqui no texto, o local em que vive determinada espécie ou comunidade constitui o habitat. Por exemplo, quando dizemos que certa espécie de peixe vive em riachos de água fria, ou que uma espécie de macaco vive na copa das árvores, estamos referindo-se ao habitat dessas espécies. Cada espécie de ser vivo tem um modo de vida único e peculiar, caracterizado pelos tipos de alimento utilizados e pelas condições de reprodução, moradia, hábitos, inimigos naturais e estratégias de sobrevivência. Esse conjunto de atividades desempenho no habitat é chamado de seu nicho ecológico. Então, essa pequena diferença entre habitat. Habitat é apenas o local. O nicho ecológico é tudo que envolve aquele animal, aquele ser vivo, para que ele permaneça vivo. Como, por exemplo, tem esse esquema aqui, que é considerado nicho ecológico de macaco. Predadores, quem é que são seus predadores, quem são seus parasitas, do que ele se alimenta, o que ele bebe, qual a temperatura e a umidade que ele se torna e fica mais confortável, como é o processo e o local de reprodução, outros monos carvoeiros. No caso aí, a gente tem diferentes meios em que caracterizados daquela espécie se tornam o seu nicho. Por exemplo, se formos seguir esta ordem para a nossa espécie, quais são nossos parasitas? Nós podemos ter piolho, nós podemos ter bicho geográfico, nós podemos ter tênia, podemos ter ameba, todos esses são parasitas humanos. O que nos alimentamos? Nós somos onívoros, então nos alimentamos de carne e vegetais. Bebemos água, suco, refrigerantes. Qual a temperatura e a umidade? Depende da região. Nós estamos numa média de 20 a 30 graus, nós temos uma média de 30 e 40 graus Celsius, podendo ser abaixo de 30 às vezes, mas esse é o nosso nicho pertencente. A umidade normalmente a umidade daqui da nossa cidade é pouca, então nós temos umidade baixa. Então todas essas características compõem o que chamamos de nicho ecológico de uma população. E habitat é apenas o local em que essa população está inserida. Daí nós temos, a partir disso, os tipos de relações ecológicas. Nós temos dois tipos principais de relações ecológicas, chamadas de relações intraespecíficas e de relações interespecíficas. Quando eu falo de intra, eu falo dos indivíduos da mesma espécie. Quando eu falo de inter, eu falo de espécies diferentes. Nesse sentido, aqui na tabela 2, nós temos as relações intraespecíficas, que é entre indivíduos da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie, nós temos as seguintes interações: competição intraespecífica, colônia e sociedade. Como é isso? Primeiro, a competição intraespecífica ocorre em indivíduos que disputam pelo mesmo recurso. Esse tipo de relação ocorre em praticamente todas as espécies. Até na espécie humana, por exemplo, quando você vai em uma loja de roupa que está na promoção e você pega aquela roupa e outra pessoa queria aquela roupa, então, está tendo uma competição intraespecífica entre a mesma espécie. Colônia, indivíduos unidos atuando em conjunto, às vezes repartem funções, como é o exemplo de corais. Para quem não sabe, aqueles corais que ficam na beira das praias, coloridos, que dão uma beleza até mesmo no fundo do mar, eles estão inseridos no grupo dos animais, eles não são plantas. E eles têm uma relação de colônia, pois eles vivem unidos e fazem atividades, mesmo que fixos, eles fazem atividades que compartilham-se entre um e o outro. Isso é uma colônia. E 3, sociedade, indivíduos independentes organizados cooperativamente, como abelhas e nós humanos. Nós temos horário de trabalho, nós temos horário de ir para a escola, nós temos horário de sair, de chegar. Então, e viver uma sociedade com relações entre as pessoas da sociedade. Então, isso é considerado uma relação
intraespecífica. Aqui embaixo tem uma definição que organismos da mesma espécie quase sempre disputam recursos. Há situações, entretanto, em que eles se auxiliam mutuamente, trocando benefícios. No primeiro caso, fala-se de competição intraespecífica, e no segundo, em cooperação intraespecífica, no caso de ajuda. Já partindo do conceito de intraespecífica e indo para o conceito de interespecífica, que são entre espécies diferentes, eu tenho as seguintes relações. A herbivoria, que é no caso de animais que comem plantas. Plantas são seres vivos, então eles entram no critério de relação ecológica. Quando animais comem plantas, eles estão existindo o tipo de relação. Predação, que são no caso de animais carnívoros que matam e comem outros animais. Competição interespecífica, quando animais se alimentam do mesmo tipo de alimento e eles competem contra aquele alimento, como, por exemplo, onças e leões, como, por exemplo, animais herbívoros que competem pelo mesmo capim ou pela mesma planta. Inquilinismo, que o indivíduo usa como o outro de moradia, é muito comum em plantas, quando plantas trepadeiras, elas utilizam outras árvores para poder sobreviver, sendo que ele utiliza por meios. Outro exemplo também que pode ser utilizado são a anêmona do mar, como o peixe palhaço do Procurando Nemo. Ele vive dentro de anêmonas, pois ele tem uma característica da pele do peixe palhaço, que é o Nemo, que ele não sente a urtica presente na anêmona do mar e das águas vivas. Então ele consegue morar dentro de uma anêmona do mar sem se ferir, diferente de outros predadores. Também acaba se tornando, além de sua casa, um meio de proteção, e a anêmona acaba se aproveitando disso quando ele traz comida, sem querer derruba e ela se alimenta. Nós temos o comensalismo, que é o indivíduo que usa restos da alimentação do outro para poder se alimentar, como é o caso de abutres e urubus, que a gente se alimenta de algo, joga no lixo, ele vai lá e come. Então ele não briga por comida, ele utiliza dos restos da comida de outro ser vivo. Mutualismo facultativo, que são indivíduos associados que se beneficiam e não é uma briga. Também pode ser usado o exemplo do peixe palhaço com a anêmona. E mutualismo obrigatório, que é no caso quando há essa ajuda entre um ser indivíduo e o outro, mas de modo que eles não controlam, que é obrigatório e que sempre existe, como é no caso das algas e dos fungos, que vivem, os fungos, eles vivem nas algas, assim como nossas bactérias da flora intestinal. Nós precisamos delas para poder auxiliar no processo de digestão e, ao mesmo tempo, elas utilizam de processos digestivos que liberam alimento para elas. Então, é um mutualismo obrigatório. Nós não temos como eliminar as bactérias da nossa flora intestinal. E, por fim, o parasitismo, que é quando o indivíduo vive à custa do outro, como no caso das lombrigas que parasitam o intestino humano, piolhos, bichos geográficos, como eu falei anteriormente, é considerado uma relação interespecífica conhecida como parasitismo. Aqui tem uma imagem com algumas definições, né, do caso aqui de algumas relações, como é o caso daqui da caravela portuguesa, das células vegetais. Aqui são alguns exemplos. E aqui tem a definição mais específica de competição intraespecífica. Eu vou ler apenas o experimento aqui para vocês acompanharem. Um experimento que mostra o efeito da competição intraespecífica na regulação do tamanho populacional foi realizado na década de 30 pelo cientista Coase. Nesse experimento, Coase colocou alguns exemplares do besouro Tribolium confuso em uma caixa com 16 gramas de alimento e contou periodicamente o número de indivíduos ao longo de 150 dias de experimentação. Em outra caixa, ele colocou o mesmo número de besouros, mas adicionou 64 gramas de farinha, 4 vezes mais alimento do que na primeira caixa. Na primeira caixa, o tamanho máximo atingido pela população foi bem menor, de 650 besouros, do que na segunda caixa, que deu 1.750 besouros. O experimento de Coase permitiu chegar a uma conclusão simples, mas muito importante. Cada tipo de ambiente pode suportar uma quantidade máxima de indivíduos.
No experimento, os ambientes diferiam apenas quanto à quantidade de alimento disponível. Este foi, portanto, o fator responsável pela diferença no crescimento das duas populações. Na natureza, além do aspecto alimentar, há diversos outros fatores que limitam o crescimento. Em conjunto, esses fatores determinam a capacidade de suporte, que, como já vimos, é o tamanho máximo de determinada população que o ambiente pode suportar. Aí aqui tem, por exemplo, a característica do gráfico do exemplo que foi dado do experimento, que quando eu tenho muito alimento, eu tenho um crescimento populacional maior, quando eu tenho menos alimento, eu tenho um crescimento populacional menor. Aqui vai especificar mais sobre as questões voltadas para as cooperações, as relações intraespecíficas, como colônias e sociedades que existem entre os seres, como uma colônia isomorfa, que ele vem dizendo que são colônias que constituídas por indivíduos diferentes ou iguais. Isomorfa é quando são indivíduos iguais e heteromorfa é quando são indivíduos diferentes. Já sociedades é quando eu tenho uma relação entre esses indivíduos, como por exemplo, exemplos de sociedades altamente organizadas são os insetos sociais das ordens Hymenoptera, que é os exemplos das abelhas, formigas e vespas, e isóptero, como no caso dos cupins. Uma colmeia de abelhas, por exemplo, é uma sociedade que pode reunir entre 50 mil e 100 mil indivíduos capazes de sobreviver apenas no grupo social. Em colmeias de abelhas, as funções dos indivíduos são muito bem definidas, com 3 castas sociais, a rainha, zangão e operária. A rainha é uma fêmea fértil, diploide, cuja função é procriar e originar todos os indivíduos da colmeia. Zangões são machos de constituição haploide, que não apresentam ferrão e têm como única função fecundar as rainhas virgens. Operárias são fêmeas diploides estéreis, não conseguem engravidar, que exercem diversas funções como produzir os favos de cera e o mel, limpar e guardar a colmeia, recolher néctar e pólen das flores, etc. Uma abelha rainha, ao se tornar sexualmente madura, voa e se acasala no ar com diversos zangões, armazenando os espermatozoides em seus receptáculos seminais. A seguir, a rainha retorna à colmeia e começa a pôr ovos, depositando cada um dentro de uma célula hexagonal de cera construída pelas operárias. A abelha rainha põe 2 tipos de ovo, não fecundado e fecundado. Os ovos não fecundados desenvolvem-se por um fenômeno conhecido como partenogênese, que é quando os óvulos eles se desenvolvem sozinhos sem precisar do espermatozoide do macho. Estas podem ser operárias ou rainhas, dependendo do tipo de alimentação que recebem na fase larval. Enquanto larvas de operárias e de zangões são alimentadas com mel, certas larvas são alimentadas com uma substância especial chamada de geleia real, que estimula sua transformação em rainhas. Ao atingir a maturidade sexual, as jovens rainhas abandonam a colmeia, seguidas por um pequeno séquito de operárias e zangões no chamado voo nupcial. Depois de fecundada, cada rainha e as operárias acompanhantes podem fundar uma nova colmeia, enquanto os zangões morrem após a cópula. Então, os novos zangões serão nascidos a partir da nova rainha. Aqui tem um exemplo, aqui em que o A é caracterizado pela uma rainha cercada de operárias, as quais medem em média 10 milímetros, aqui a rainha, e as outras são as operárias, enquanto B, a gente tem um zangão cercado de operários. Aqui é só outra característica de sociedades. Já indo para a parte das relações interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes, a gente tem as chamadas relações ecológicas positivas e relações ecológicas negativas. As positivas são aquelas em que há benefício para pelo menos uma das espécies, e as negativas são aquelas em que há prejuízo para uma ou para ambas as espécies. E aí tem as relações que foram faladas já no início, que é a relação herbivoria, predação, competição, inquilinismo, comensalismo, mutualismo, facultativo ou obrigatório e parasitismo. A herbivoria, como eu falei, é quando os animais que se alimentam de plantas. O predatismo é quando há predação de um animal para o outro, ela é negativa para um dos indivíduos que acaba morrendo.
Depois eu tenho Depois eu tenho a relação. Depois eu tenho uma relação de competição interespecífica, que é um caso particular de competição, é o amensalismo, em que indivíduos de uma espécie liberam substâncias que prejudicam ou impedem o desenvolvimento de outra espécie competidora. Um exemplo de amensalismo é o de fungos produtores de antibióticos que matam bactérias as quais poderiam competir com eles por recursos do ambiente. Outro é o de plantas que liberam no solo substâncias inibidoras que impedem a germinação de sementes tanto de sua espécie quanto de outras. Temos o inquilinismo, que é em relação a você viver como inquilino em outra espécie. O comensalismo, que é quando os dois se ajudam, no caso de peixes limpando a carcaça de tubarões, ou peixes palhaços vivendo em anêmonas, ou pássaros se alimentando de parasitas de leões ou outros animais. O mutualismo, quando uma espécie ajuda a outra, mas nesse caso nós temos o facultativo, em que eles podem parar a relação em qualquer momento, e o obrigatório, em que eles não podem parar, como no caso das bactérias que vivem na nossa flora. Nós temos também o parasitismo, que é quando se tem um hospedeiro, no caso de amebas, de lombrigas, de piolho. No nosso exemplo, aqui são algumas imagens que se relacionam com esse tipo de relação ecológica. E, por fim, depois do parasitismo, a gente tem apenas um conceito que precisa se entender dentro dessa situação toda, que é o de simbiose, que foi feita pelo alemão Berry, que para designar a relação ecológica próxima e interdependente de certas espécies de uma comunidade. Das relações ecológicas que acabamos de estudar, são considerados tipos de simbiose, o inquilinismo, o comensalismo, o mutualismo e o parasitismo, pois essas simbioses são relações entre o quê? Sim significa relação, biose significa vida, então simbiose é a relação entre duas vidas. Inquilinismo, eu vou morar em outro indivíduo. Mutualismo e comensalismo é o sentido de você auxiliar um ao outro. E parasitismo é o de você viver utilizando-se de matéria-prima produzida pelo outro. Aqui são algumas imagens de exemplo de simbiose. E agora a atividade de vocês. Vocês vão responder da questão 14 até a questão 28 e o prazo para vocês me entregarem até o dia 27. Aqui embaixo vocês encontram o link para baixar o livro, assim como o link para vocês também responderem a atividade no Google Forms. Bons estudos para todos, até a próxima aula e tchau para vocês.